Posso trazer aqui já o nosso próximo... Nosso convidado. Isso, nosso convidado e o tema a ser discutido aqui. Vou trazer um pouco de contexto. O presidente da Câmara, Hugo Motta, está jogando gasolina naquele incêndio do IOF. Então presta atenção aqui com a gente. O que o Hugo Motta publicou nas redes sociais dele, anunciando que deu um ultimato de 10 dias no governo Lula para apresentar alternativas contra esse aumento. O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que não tem clima para impedir a derrubada do projeto. Então, vamos lá para a publicação do Hugo Motta nas redes sociais, que está aí na sua tela. Ele diz o seguinte: me reuni ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ministro Fernando Haddad, a ministra Gleisi Hoffmann e líderes. Reforcei a insatisfação geral dos deputados com a proposta de aumento de imposto do governo federal e relatei que o clima é para a derrubada do decreto do IOF na Câmara. E ele segue dizendo: combinamos que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF. Algo que seja duradouro, consistente e que evite gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país. E aí ele não mencionou essa disputa sobre o IOF, mas quem respondeu foi o presidente Lula, hoje saindo em defesa do ministro Fernando Haddad. Então, prontamente lá, ele esteve no Paraná, num evento, e ele disse que o Haddad está fazendo um trabalho de reconstrução e que isso leva tempo. Então, vamos assistir essa fala do presidente Lula e a gente volta a conversar? Vamos lá. Esse país estava destruído. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele sabe como é que nós encontramos a Fazenda. Ele sabe como é que nós encontramos esse país administrada da forma mais irresponsável possível. E consertar isso leva tempo. Às vezes, para fazer uma obra nova, a gente gasta menos tempo do que a gente reformar uma coisa que está estragada, uma coisa velha. Vou chamar aqui o nosso convidado agora, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias. Deputado, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Carolina, é um prazer estar aqui. Gabriela. O Rodrigo. Gabriela. O Gabriela, desculpa. Imagina, desculpa, Carolina Gabriela. Brígido já vem conversar com a gente aqui. Pô, desculpe aqui, Gabriela, que me brifaram aqui. Chico Sá. Um abraço, Chico. Desculpa. Abraço, valeu. É isso, porque a Carolina está chegando. Ela está chegando, deve estar até nos bastidores já com a gente, inclusive. Vamos lá, deputado. Eu quero te ouvir a respeito dessa história, dessa publicação do Hugo Motta, na verdade. Quero dar a oportunidade, para a gente começar a nossa conversa, do senhor responder ao Hugo Motta, porque ele está sugerindo a revisão dessas isenções fiscais e reforma administrativa também, mas chama atenção aqui os termos que ele usou, né, o Hugo Motta, presidente da Câmara. Ele disse que são gambiarras do governo e também defendeu o que ele está chamando aí de medidas estruturantes como saída para o equilíbrio das contas públicas. Então, queria te ouvir a respeito desse posicionamento do presidente da Câmara dos Deputados. Olha, aqui no Congresso, sempre tem uma reação quando tem taxação dos mais ricos. Aqui tem uma história sempre que acaba penalizando os mais pobres. Primeiro, deixa eu contestar um argumento que estão batendo novamente. Da gastança do Poder Executivo. A gente escuta isso todo dia. Gabriela, eu sei que o Rodrigo e o Chico acompanharam muito quando eu fui contra até o arcabouço, que eu dizia que era muito rígido o aperto fiscal, que podia prejudicar programas sociais. Eu ia por um outro sentido. Eles falam de gastança. Você sabe o que aconteceu na questão fiscal? Olha, a gente tinha um déficit de 2,3% do PIB em 2023. Caiu para 0,09% do PIB. Foi uma economia muito grande. Nós estamos entre os países do mundo, somos o terceiro com maior aperto fiscal. Para vocês terem uma ideia, as despesas eram 19,5% do PIB em 2023, cai para 18,8%. Então o governo, o Haddad, fez um esforço muito grande. Responsabilidade fiscal tem que ser um compromisso de todos os poderes. Eu me lembro que foi aqui nesse Congresso que votaram o PS e ampliação da desoneração para as grandes empresas. Isso tem um impacto fiscal. Ninguém fala dos altos salários do Poder Judiciário.
tem desembargador ganhando 500 mil e agora ainda é processo que a imprensa não pode dar, da quantidade de emenda parlamentar que existe. Então, veja, eu vejo uma reação grande em cima do IOF, que a gente sabe que é um imposto regulatório, tem um impacto fiscal, mas é em cima de poucas pessoas. E diz o seguinte, o governo tem que cortar gasto. Na verdade, é o seguinte, se derrubarem o IOF, se aprovarem esse PDL aí, que querem aqui, sabe o que vai acontecer? O governo vai ter que cortar mais 20 bi, vai ter que contingenciar, vai ser de programa social, vai ser da saúde, vai ser da educação. Então, na verdade, o debate é o debate que sempre houve no país. Quem paga a conta disso? De certa maneira, me parece que essa fala do Hugo Motta é Hugo Motta falando, ou melhor, é o mercado financeiro falando pela boca de Hugo Motta. Totalmente. Ele que em alguns momentos tem sido até um parceiro do governo, dos setores democráticos, na questão assim, de impedir a anistia ou de não ceder totalmente às pressões dos bolsonaristas. Mas no debate econômico me parece que é isso, né? Você tem o Centrão, que é alinhado com a Faria Lima. A gente viu o Ciro Nogueira outro dia aqui em São Paulo falando que ia fazer de tudo para não taxar os mais ricos na questão do imposto de renda. Então, como é que sai desse imbróglio? Você tem aí 100 votos bolsonaristas que são sempre contra o governo e mais os 250 do Centrão, que nesse caso preferem ir com o lado do mercado financeiro. É essa a leitura? Quer dizer, é o Centrão ou é o mercado financeiro falando através do Centrão nesse embate aí de Hugo Motta com o Haddad e com o governo federal? Não, o mercado financeiro tem muita força aqui. Agora, o que é que eu acho da proposta do Hugo Motta? Que o governo tem que entrar e discutir pontos que são importantes que ele lança. Então, primeiro, quando ele fala que nós temos que discutir uma agenda estratégica, ok, e vamos entrar nos pontos. Só que primeiro é preciso que todo mundo saiba que não tem como tirar o IOF agora sem cortar 20 bi. Porque qualquer lei que seja aprovada de receita é só para o próximo ano, dependendo da lei, daqui a 90 dias. Então, primeiro, não pode ameaçar votar esse PDL. Quanto à agenda de médio e longo prazo, tem pontos importantes que ele lança. Quando ele fala corte de benefícios tributários, ok, nós temos mais do que acordo. Nós fomos contra ampliar aquela desoneração. São 800 bi de benefícios tributários no país. Se corta 10%, então estamos falando de 80 bi, é muito importante. Então tem uma parte dessa agenda que a gente concorda. Perfeito. Outra parte não. Eu sou contra desvincular saúde e educação. Nós temos um caminho longo. Desvincular saúde e educação vai ser terrível. Está nessas propostas. Nós vamos ser contra isso aqui. Reforma administrativa. Gente, o governo já mandou a questão dos militares, não foi votado aqui. Super salário dos judiciários. Se for a reforma administrativa para isso, concordamos. O problema é que, no geral, eles acabam querendo acabar com a estabilidade do servidor. Uhum. Isso só facilita para o prefeito demitir pessoal concursado para botar cargo comissionado dele. Então, veja, acho que o governo não tem que encarar esse debate da agenda estratégica que o Hugo propõe, que o Colo propõe, como algo negativo por si. Pode ser uma janela de oportunidades também. O que eu não aceito, eu rebato aqui, é essa tese, que é o governo gastador, como se os outros poderes não tivessem nada a ver com isso. Ah, nós não temos nada a ver com isso, nós somos os bonzinhos. A tese é furada, né? E até, Chico, eu quando falava daquela coisa do arcabouço, eu fico muito preocupado, porque agora teve o IOF, mas tem um corte de 30 bi também. Esses cortes são ruins, né? Uhum. Esses cortes são ruins. Não é justo aumentar os cortes. O Haddad falou ontem que se for cortar, tirar o IOF, o que vai acontecer é um shutdown, que é um termo que os americanos usam lá para o orçamento norte-americano, é quando tem a paralisação de serviços públicos. Você para tudo.
Então, É grave. eu acho que esse debate vai ganhar força aqui. Vai surgir o debate um pouco sobre o rumo do país, o debate estratégico. Eu espero que não seja ponte para o futuro que teve lá no Temer. Meu Deus, eu comecei a rezar desde já, viu, deputado? Quando fala naquela ponte para o futuro, meu Deus do céu. Era a pinguela para o desastre. Era pinguela. Deputado, mas esse debate já está um pouco também contaminado com a eleição, né? Porque você vê um Hugo Mota ali falando, parece com postura de primeiro-ministro, falando de gambiarra. Gente, quem fez mais gambiarra, orçamento secreto, uma patifaria sem fim, foi o Congresso. E os precatórios que o Paulo Guedes pedalou no governo passado também. Exatamente. Então fala com aquela arrogância, impondo, né, tentando fazer verdadeira a tese do mercado financeiro, a tese de toda a mídia brasileira, né, que é um governo gastador. Até que ponto isso já está um pouco contaminado com a eleição, hein, deputado? Tá grande. Eu, inclusive, digo o seguinte, o presidente Hugo Mota tem sido aliado em questões importantes. A gente não votou aqui o projeto da anistia. Sim. Tem temas e temas aqui. Eu falo para essa turma do Bolsonaro que eles não têm moral alguma para falar de responsabilidade fiscal. Vocês lembram da gastança deles naquele último ano de eleição? Sim, a tal a tal da PEC kamikaze, lembra? Claro! Essa turma que fala... Eu vejo agora, Chico, eles falando do IOF. Você sabe quanto é que era o IOF de cartão de crédito para viagem internacional no governo Bolsonaro? Cartão de crédito, cartão de débito para quem viajava? 6,38. Aí, o que o Paulo Guedes fez? Ele decidiu baixar no governo depois. Quando estava acabando o governo, ele lançou um decreto dizendo assim, em 2023 tem que reduzir para 5,38, em 2024 para 4,38, e 2025, 3,38. Ou seja, no dele ele não baixou. Sabe quanto é que o governo fechou? 3,5 abaixo do deles. Né? Então, eu encaro o seguinte aqui. São tantos temas que existem aqui, nesse tema e a eleição chegando. Vocês estão vendo aqui o episódio de Eduardo Bolsonaro. Né? É uma crise muito grave. Eu fui intimado pela Polícia Federal, vou depor segunda-feira, porque eu entrei com a representação contra Eduardo Bolsonaro por traição nacional, Sim. por golpe continuado de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, porque, veja bem, qual a diferença em quem entrou com a pedra no Supremo Tribunal Federal depredando e quem está fora do país, achincalhando o Supremo, articulando sanções contra ministros de um poder independente. Você sabe o que o procurador fez? Abriu o inquérito. Disse que está havendo coação no curso do processo. Ele está fazendo isso para proteger o pai dele. E intimou o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, e me intimou, Rodrigo. Eu estou tendo o maior prazer. Eu estou preparando um dossiê da conspiração internacional do Eduardo Bolsonaro, com cada movimentação dele nos Estados Unidos, mentindo sobre o Brasil, falando que vivemos aqui uma ditadura, e quero apresentar na Polícia Federal segunda-feira. É a primeira vez que a gente tem um grupo político organizado no país, porque nem os integralistas de Plínio Salgado, que eram fascistas, eu não conheço na história alguém que defenda os interesses de uma outra bandeira dos Estados Unidos, aquele boné do Trump, Sim. à frente dos interesses nacionais, cara. O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo, Rodrigo, dizendo o seguinte, que está procurando autoridades americanas para sugerir que imigrantes brasileiros presos sejam transferidos para a prisão do Bukele em El Salvador. Sim, exatamente. É isso que a gente está vendo aqui. Agora, deputado... Isso tudo se mistura na véspera da eleição. Exatamente, se mistura, e eu queria aproveitar, tem um assunto de ontem para hoje, o Jair Bolsonaro também, pessoalmente, vai ter que responder nesse caso aí que o senhor levantou, a Procuradoria levou adiante e agora virou uma investigação oficial lá no STF, que é o caso do Eduardo Bolsonaro atacando as instituições brasileiras, mas tem outro episódio. Jair Bolsonaro conversou por telefone com uma testemunha,
com Hamilton Mourão, senador, ex-vice-presidente. O senhor acha que tem motivo, deputado Lindbergh, para uma prisão preventiva? Ontem o Chico Sá comentava isso aqui, a Gabi também. Uma prisão preventiva, se fala disso em Brasília, ele passou o sinal, ele ultrapassou o sinal, não só usando o filho para atacar o judiciário, mas agora diretamente no telefone com uma testemunha, talvez atrapalhando o processo também. Olha, se a gente for olhar o direito, ele tem que ser preso. O motivo de prisão preventiva, maior motivo de prisão preventiva é você atrapalhar uma investigação, conversar com a testemunha. A informação que eu tive é que o procurador-geral estava bravíssimo e estava pensando em tomar essa atitude. Pode ser que tenha um cálculo político, entendeu, Chico? E, ó, ele já vai ser julgado, é conveniente ele ser julgado, vir as provas, aquela operação punhal virar, as pessoas se convencerem. Mas se fosse pela questão estritamente jurídica, ele era para ser preso. Não tem dúvidas alguma. Tem mais de um motivo aí. Tem mais de um. Mais de um motivo. Dois, pelo menos, aí, Gabi. Pelo menos ligar para a testemunha, aliás, né, ligar para a testemunha que vai prestar depoimento minutos antes no Supremo Tribunal Federal me parece motivo suficiente para ser levantado esse questionamento. O Braga Neto está preso por obstrução da justiça, preventivamente, um general. Isso agora há pouco. Exatamente. Se o Braga Neto pode ir preso, o Jair também pode. Agora, tem esse cálculo político que o deputado citava, né, Chico? Exatamente. Não, eu acho que já sabe que ao final ali, sei lá, setembro, outubro, ali pegando os cálculos do Cacai, que entende muito de Supremo, já sabe que vai dar na condenação. Tem essa polêmica dos diabos em torno do Alexandre de Moraes, que é ditador e etc. Então, deixa correr e espera a condenação, em vez de uma prisão preventiva agora. Quero muito agradecer aqui a presença do deputado Lindbergh Farias. Deputado, um prazer, um abraço e até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, querido. Boa noite.